Boa noite, muito obrigado a todos. É uma satisfação participar de um programa de tanto prestígio quanto o Café Filosófico, que eu acompanho, aliás. Muito obrigado ao Instituto CPFL, a direção do programa e a produção são muito eficientes. E eu queria agradecer também ao professor Pondé, o curador do módulo que nós estamos acompanhando. Eu acho que é importante que eu faça uma ponderação antes que a gente comece o debate. Eu nunca trabalhei no setor público, nunca trabalhei para governos e também não tenho origem na academia. Portanto, a minha lente, ao analisar os fenômenos que a gente vai discutir hoje, a minha lente ela será necessariamente uma lente do mercado. Eu sou um profissional do setor privado e tenho essa lente como lente prioritária, digamos assim. Tá? Nós vamos discutir, como vocês já acompanharam, para onde vai as humanidades, para onde vai as ciências sociais. Né? Mas a condução desse futuro, o processo de como chegaremos lá, passa muito pela compreensão dos algoritmos. Né? E aí eu acho que uma boa ideia seria começar essa discussão entendendo os algoritmos como seres vivos, como se a gente estivesse numa savana de dados, um ambiente selvagem. E daí eu acho que uma boa maneira da gente conduzir o roteiro desta noite é aquele roteiro clássico dos programas de natureza selvagem. Quem são, como vivem, como se reproduzem, como essas espécies se relacionam com a espécie humana, quais são os riscos. Então vamos observar hoje esses novos animais da nossa savana algorítmica, essa savana de dados. Né? Bom, quem são os algoritmos? Me permitam falar quem e não o que. Daqui a pouco a gente vai deixar isso mais claro. Eu gosto de algumas definições. Uma definição possível um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis com o propósito de solucionar determinado tipo de problema. Então, eu tenho um problema específico, crio uma sequência de ações, estabeleço um padrão, eu tenho um algoritmo. Um algoritmo não representa necessariamente um programa de computador, e sim os passos necessários para que a gente possa cumprir uma tarefa. Portanto, quando você chega em casa para definir o jantar das crianças, você está processando algoritmos, você está refletindo, olha, eu tenho salada, eu tenho nuggets, eu tenho arroz integral, eu tenho um bife de frango orgânico e eu tenho linguiça. Então, o que eu vou usar para preparar um jantar saudável para a minha família? Não é? Então, você está processando informações, você está sendo um processador de algoritmo, cumprindo ali a sua tarefa, criando um método para escolher um jantar saudável. De modo geral, os algoritmos são como uma receita de bolo. Você pode fazer um bolo com uma farinha qualquer, uma farinha genérica, pode escolher uma temperatura aleatória no forno, misturar com a quantidade que você escolher de manteiga. O algoritmo, no entanto, ele é preciso. Ele vai te falar a quantidade de farinha, a marca da farinha, a marca da manteiga, o tipo de forno, quanto tempo o bolo precisa ficar no forno e a que temperatura. Então, essa precisão é o que faz o algoritmo repetir aquelas tarefas com sucesso. Mas nós somos todos cientistas de dados, no sentido de que estamos permanentemente fazendo escolhas. Hoje à noite, eu vou para o Café Filosófico, ou vou para o teatro, ou vou assistir uma série do Netflix. Eu fiz ali o meu cálculo e escolhi a opção mais adequada para aquela noite. Então, nós somos cientistas de dados no sentido de que estamos processando permanentemente dados
na nossa máquina de processar algoritmos, nossa máquina orgânica, que é o nosso cérebro. Mas, havendo um processo com potencial de ser automatizado, ele pode ser entregue a um algoritmo inorgânico, como nós já entregamos vários desses processos hoje em dia. Nós delegamos para algoritmos a escolha da melhor rota de casa para o trabalho, delegamos para o algoritmo a sugestão de qual trompetista de jazz combina mais com o meu gosto musical, qual série de TV seria interessante eu assistir na próxima semana. Nós já estamos o tempo inteiro delegando para algoritmos essas atividades, porque elas são precisas, elas são capazes de serem processadas e elas têm método. E talvez a gente possa economizar tempo ao fazer essa delegação, né? Uma outra definição que eu acho interessante para essa espécie da savana de dados é que algoritmos são opiniões encapsuladas. Eles também podem carregar uma série de opiniões e atuar no sentido de cumprir aquelas tarefas que nós determinamos com aquele viés que foi inserido. Opiniões encapsuladas, portanto, é mais uma definição. Muito bem, já sabemos agora quem são esses seres e de onde eles vieram, né? Na verdade, embora a palavra tenha entrado no nosso léxico há pouco tempo, os algoritmos têm origem lá no século III a.C., lá em Alexandria. O Euclides, matemático considerado pai da geometria, é criador de um algoritmo. Mais tarde, no século II a.C., o Eratóstenes nasceu em Cirena, na região onde hoje é a Líbia, na época era colônia grega. A peneira de Eratóstenes é um algoritmo. O Eratóstenes viveu em Atenas, estudou em Atenas, mas passou a maior parte da vida em Alexandria. Portanto, a gente tem aí Alexandria como o berço dos algoritmos. O nome, no entanto, é do matemático Muhammad Ben Musa. O sobrenome dele era Al-Khwarizmi. Depois, com as traduções latinas para o cristianismo, ele se torna algoritmo, mas ele tem ali essa origem persa e ele desenvolve algoritmos a partir das numerações decimais criadas na Índia. Então vejam essa miscelânea cultural, Alexandria, Pérsia, Índia, que vai dar origem aos algoritmos. E, bom, agora chegou a hora da gente ver como eles se alimentam, o que comem esses bichos, Eles, basicamente, devoram dados. Todos os posts que nós fazemos no Facebook, as fotos que postamos no Instagram, os comentários que fazemos em mídias sociais, os links que mandamos para os nossos amigos em posts abertos, os termos que pesquisamos no Google, tudo isso vira dado, tudo isso é consumido pela savana algorítmica. Para a gente manter a imagem selvagem, mas saindo da savana, indo agora para a Groenlândia, vamos imaginar um iceberg, aquele iceberg num mar geladíssimo da Groenlândia. Aquela parte acima da linha d'água do iceberg é basicamente composta pelos dados que nós habitualmente utilizamos e já sabemos que os algoritmos fazem uso deles, Nossas buscas, nossos posts, as nossas pesquisas no Spotify, no Netflix, no Waze. Muito bem. Isso aqui é a linha d'água da linha d'água para cima, ok? Da linha d'água para baixo, a gente tem um outro volume de dados dos quais os algoritmos também fazem uso. Esse volume é o seguinte:
A gente tem aqui os algoritmos que são dados médicos, informações financeiras, dados de assinaturas de produtos, serviços, pesquisas científicas, dados do governo, de instituições públicas. Então, a gente não sabe direito como eles se movimentam, a gente não está enxergando, a gente imagina que são dados privados, mas muitos desses dados, às vezes anonimizados, sem que a gente saiba quem gerou aquele dado, mas muitos desses dados são processados pelos algoritmos para depois virar informação preciosa. Muito bem. Abaixo dessa faixa, lá no fundão, onde só o tubarão da Groenlândia passeia, é um bicho que é cego, ele só vive em profundezas muito extremas, ele vive 220 anos, é um animal formidável, tubarão da Groenlândia. Lá embaixo, nenhum mergulhador chega, sem aqueles equipamentos formidáveis do James Cameron para águas profundas, né? Ali estão dados da chamada Deep Web. Dados que também monitorados por algoritmos. A gente tem dados de negócios escusos, pedofilia, mercado de contrabando, de moeda falsa, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Então, esse é um universo na Deep Web que a gente nem conhece, mas que há algoritmos também rastreando dados e avaliando riscos nesse mundo. Mas esse volume de dados é limitado? Será que esse universo acaba aqui, está definido, é esse iceberg fim de papo? O fato é que, voltando agora para a savana africana, o volume de dados só aumenta. Todo dia tem muito mais dados. Olha só o tamanho desse universo. No mundo inteiro já são 4 bilhões de pessoas online. Em algum momento, entre 2020 e 2021, seremos 5 bilhões, produzindo dados, tá? Ou seja, mais grama na savana, mais icebergs na Groenlândia. De tal modo que o Google ele criou uma unidade específica para estudar esse novo bilhão de usuários, a NBU, Next Billion Users. É uma unidade de negócios específica para atender às demandas desse novo bilhão de usuários. Tá? Então, olha, mais dados, mais alimento para os nossos bichinhos. E o Brasil não está fora desse cenário, né? Nós somos o segundo país a ficar mais tempo conectado nas redes. Em média, 9 horas por dia. É impressionante. É claro que aí a gente pode considerar, olha, tem o trajeto de casa para o Waze estava ligado, tudo bem. Tem a série do Netflix, tudo bem. Mas se a gente considerar que nem todos os usuários, nem todos os 149 milhões de brasileiros que têm acesso à internet estão no Netflix, estão no Waze ou no Spotify, muitos acessando exclusivamente pelo celular, a gente pode ver que, olha, é um volume formidável de dados que vem sendo produzido nessas 9 horas, em média, de cada usuário. Não é? Nós temos 75% do eleitorado brasileiro conectado. Por isso, os impactos que a gente tem na política. São 133 milhões de perfis que seguem os parlamentares que têm assento no Congresso. O Congresso anterior, só para vocês terem em comparação, o Congresso anterior tinha 95 milhões de perfis que seguiam. Os times do Brasileirão têm 132 milhões de perfis que seguem. Então, o ecossistema o ecossistema digital em torno do Congresso Nacional hoje já é maior do que o ecossistema digital em torno do Brasileirão. Então, a gente já viu que, olha, os bichinhos estão bem alimentados. Dados não faltarão para eles. E de que modo eles se reproduzem? Vamos agora para aquela parte do programa da natureza selvagem, que o apresentador fala como se reproduzem os animais. Bom,
Com uma ração simples e básica, aquela comidinha muito elementar, nós temos os algoritmos de ordenação. Talvez alguns de vocês aqui se lembrem, quando a gente usava listas telefônicas, né? As listas telefônicas eram preparadas com esse tipo de algoritmo de ordenação, um algoritmo muito elementar, né? Ele era instruído a colocar em ordem alfabética, prioritariamente as marcas que tinham comprado um anúncio. Então, olha, eu paguei, então eu vou aqui em cima, mecânico, ar-condicionado, manutenção de liquidificador, enfim, por aí vai, né? Então, esses são os algoritmos de ordenação, que eles são alimentados com a raçãozinha básica ali. São os bichinhos pequenos da savana. Com uma ração mais elaborada, a gente tem algoritmos capazes de produzir algo novo, uma vez instruídos. Exemplo, um software foi instruído e foi alimentado com os 7 livros das Crônicas de Gelo e Fogo do George Martin, a série literária que deu origem a Game of Thrones. E os programadores instruíram o algoritmo, disseram o seguinte: olha, você leu todos os 7 livros da série, agora escreva o 8º, criando novos personagens. E assim foi feito. O algoritmo criou o 8º livro da série, criando personagens novos, usando alguns personagens criados anteriormente, com o jeitão do George Martin e com a trama completamente coerente e nova. Então nós temos aqui um algoritmo que recebeu uma ração mais consistente, mais elaborada, e ele foi capaz de criar. Muito bem, mas tem ração mais sofisticada ainda? A resposta é sim, tem, né? Em dezembro de 2017, um software chamado AlphaZero, do Google, venceu no xadrez o software Stockfish 8. Por que isso é importante? Por algumas razões. Primeiro, o Stockfish 8 era o campeão mundial de xadrez de 2016. Ele foi programado para fazer 70 milhões de combinações por segundo. 70 milhões. Ele tinha séculos de jogadas humanas de xadrez no seu banco de dados e décadas de jogadas de computadores no seu banco de dados. Esse é o Stockfish 8. O AlphaZero, em contraste, ele calculava apenas 80 mil posições por segundo, enquanto o outro era 70 milhões, e seus programadores não o ensinaram a jogar xadrez, nem aberturas ordinárias. No entanto, colocaram um sistema de aprendizado de máquina. O AlphaZero, ele aprendia enquanto jogava. Okay? Resultado, em 100 partidas contra o Stockfish 8, o AlphaZero venceu 28 e empatou 72. Então nós temos aqui um bichinho muito sofisticado, capaz de aprender durante a execução de uma atividade. E esse aperfeiçoamento ele será cada vez mais veloz. A evolução da espécie será cada vez mais rápida, né? A inteligência artificial ela já passou daquela fase em que o conhecimento fica sedimentado antes de virar algo concreto. Vocês lembram das descobertas do George Mendel no século XIX, as leis da genética? Quando Mendel anuncia as leis da genética, o mundo está tão atônito com a teoria da evolução do Darwin que ninguém dá muita atenção para as leis da genética e só passam a ter atenção, a dedicar o cuidado que as teorias do Mendel mereciam muitos anos depois. Então a ciência tem esse delay. É normal, não tem nada de excepcional que o conhecimento fique estocado durante um período e depois ele vire alguma coisa. E a inteligência artificial, a IA, já pagou esse delay. Esse é o ponto. Portanto, a gente vai ver cada vez mais o desenvolvimento sendo acelerado.
Esse delay ocorreu mais ou menos há 3 décadas. Na metade dos anos 80, nós já tínhamos os instrumentos básicos para o aprendizado de máquina, um conhecimento já instalado. Mas não tínhamos ainda a capacidade de processamento e a velocidade para utilizar esse conhecimento. Então faltava, basicamente, estrutura de armazenamento e processamento de informações. De 2010 para cá, nós evoluímos bastante e, portanto, a gente tem condições de produzir redes neurais profundas de inteligência artificial, algoritmos ultra sofisticados, como o AlphaZero, por exemplo. A indústria, hoje, ela está entregando produtos e tecnologias com um prazo de mais ou menos 5 anos antes do que estava previsto. É formidável isso. Tem um adesivo para medição de índice glicêmico sincronizado com um aplicativo de celular. Então, a pessoa põe o adesivo, sabe, olha, o índice glicêmico está ok, se não tivesse atingir algum nível, o aplicativo apita aqui do lado, avisa. Formidável. A previsão era de que ele ficasse pronto em 2025. Na verdade, o que está acontecendo? Ele já está em fase de análise pré-clínica, as autorizações do FDA e da Anvisa devem sair no final do ano, e é muito provável que esteja no mercado no ano que vem. Então, a previsão é 2025, a gente vai ter esse produto em 2020. Aqui em Campinas, há 5 dias, o Instituto de Computação da Unicamp anunciou um novo método para o diagnóstico precoce de Alzheimer. A previsão era que isso ficasse pronto daqui a muito tempo. O que eles usaram? Um conjunto de algoritmos para avaliar 20 mil exames de ressonância magnética, contendo cérebros saudáveis e cérebros com Alzheimer. Para quê? Para prever a evolução da doença e conseguir diagnosticar, utilizando inteligência artificial, conseguir diagnosticar precocemente o mal de Alzheimer. A previsão também era que essa pesquisa fosse concluída muito tempo depois. Tem um caso que eu gosto muito, o caso do livro Homo Deus. O Harari lança esse livro, o Yuval Harari, ele lançou Homo Deus em 2015. Tem um trecho que parece meio anedótico, quando ele fala o seguinte: olha, imagine se o seu terapeuta, você foi lá para o seu psicanalista, mas imagina se o seu terapeuta brigou com a mulher ontem à noite, se o filho estourou o joelho numa partida de futebol, se o carro está na oficina e o mecânico ligou dizendo que vai atrasar 2 dias. Será que ele realmente estará atento ao que você está dizendo? Que tipo de atenção ele vai ter se tiver esses dramas pessoais todos com os quais ele terá que lidar? Em contraste, um terapeuta baseado em inteligência artificial, ele vai te atender a qualquer momento, vai ficar com você quantas horas você precisar, não vai aos 50 minutos de sessão avisar, olha, acabou, volta na semana que vem. Ele vai comparar o que você está relatando com o banco de dados dele, comparar com vários outros clientes que tiveram problemas semelhantes, e vai poder te recomendar um bom caminho para lidar com o problema. Então, esse terapeuta virtual, digital, pode ser um aplicativo, pode ser um assistente de voz, ele vai ter muito mais cuidado com você e vai te conhecer muito melhor do que seu terapeuta, porque você pode abrir para ele seus e-mails, seus posts no Facebook, a câmera do seu celular para que ele te veja. Então, pode realmente vir a ser um método eficiente. Muito bem, isso em 2015. Quando eu li aquilo lá, imaginei, é muito Black Mirror, né? Então, algum dia talvez a gente veja isso, mas certamente não será tão rápido. No ano passado, 2018, portanto, 3 anos depois do Harari escrever Homo Deus, uma psicanalista de Stanford lançou um aplicativo chamado Wobot, que vem a ser exatamente um terapeuta digital. O Wobot foi testado por jornalistas especializados em psicanálise, em terapias,
E a constatação foi a seguinte: é super eficiente para casos de ansiedade, estresse, depressão leve, digamos assim. É claro que os responsáveis pelo Wobot avisam, olha, se o caso for grave, não deixe de procurar um psicanalista. Ele não se propõe a substituir. Mas o que as pessoas estão dizendo, os usuários depõem, os depoimentos dos usuários dão conta de que, olha, para uma série de problemas de complexidade mediana, o Wobot vem sendo muito eficaz. Portanto, mais um dado que nos leva a apontar para a rapidez com a qual a espécie vem se desenvolvendo e vem evoluindo. Todas as previsões têm sido muito aceleradas. Né? Muito bem. Vamos passar então para o tópico como a espécie interage com os humanos. Né? Como é que esses bichos mexem conosco? Como são essas interações? Né? Em primeiro lugar, é bom lembrar que em interações simples, nós já estamos acostumados. Sabemos todos que algoritmos são responsáveis por aprovações bancárias, recrutamento de profissionais para grandes corporações, né? O RH das empresas costuma usar algoritmos, investimento em ações e fundos multimercado, o valor do seguro do carro, sequência das canções dos álbuns de cantores pop, né? De músicos pop, e até estoque para supermercado. Então, os algoritmos estão nesse universo do nosso dia a dia, sem que a gente se dê muito conta disso. Mas, no limite, se a gente tem aqui atividades muito cotidianas, a gente tem, no limite, aqui, pessoas que têm declarado não ter interesse em se relacionar com humanos e preferem se relacionar com algoritmos. Já há comunidades que declaradamente preferem se relacionar com instrumentos de tecnologia e não com seres humanos. Eles são chamados digissexuais. São pessoas que definem sua identidade sexual a partir do relacionamento com algoritmos, não com humanos. Tem um caso muito curioso, recente, de um japonês de 35 anos que se casou com a assistente de voz, com a Miku. Ele teve casamento, teve bolo, teve champanhe, né? Ele levou a assistente de voz, os amigos todos lá, padrinho de casamento, cerimônia, festa. Ele falou, olha, eu acho muito mais interessante casar com a Miku do que com alguma moça que eu, porventura, venha a conhecer. O rapaz, legalmente, tá, casou com ela. A Miku é um assistente de voz, capaz de interações, que conversa, que conta piada, que toca música. Ele botou lá uma roupinha nela, uma roupinha de noiva, claro, branca. E assim foi feita a cerimônia. Né? É um tal de um digissexual. A gente pode achar isso muito estranho, mas tem um dado interessante, com origem na literatura. O Ian McEwan, um autor britânico formidável, o novo livro dele, Machines Like Me, o argumento tem como ponto de partida um triângulo amoroso entre um casal e um robô. A gente pode achar muito estranho, mas eu também achei estranho o terapeuta digital do Harari em Homo Deus, 3 anos depois estava no ar. Né? E a literatura, vamos lembrar bem, ela tem um poder premonitório muito especial. Né? O Michel Houellebecq, na França, é tido quase como um profeta. O livro Submissão foi tido como extremamente profético, e o novo livro dele, Serotonina, é praticamente também uma antevisão do que a gente está testemunhando agora com os coletes amarelos. Portanto, a literatura tem esse poder, então é bom a gente ficar atento ao que pode vir a acontecer em relação a relacionamentos entre humanos e robôs. Agora, a gente falou de um extremo, aprovações bancárias, seguro do carro, e de outro, não é? Relacionamentos afetivos entre humanos e seres algorítmicos. E aqui no meio, o que a gente vê no relacionamento entre a espécie algorítmica e os humanos? A gente vê coisas muito sérias acontecendo. A Deep Knowledge Ventures, por exemplo, uma companhia de
investimento de capital de risco de Hong Kong, ela tem um algoritmo chamado Vital, que é membro do conselho de administração. Então, o Vital, ele lê balanço, ele avalia a performance dos sócios, verifica se as metas de vendas estão sendo cumpridas, como os gerentes estão performando, avalia todos os dados, checa a concorrência, o balanço dos concorrentes, e ele vota. Ele tem voz no conselho de administração. Ele vota como qualquer um dos sócios. É um algoritmo. Vamos então agora para um caso muito exemplar, porque mexe com saúde. Saúde, como todos sabemos, é prioridade número 1. Saúde pública no Reino Unido. O NHS, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, é muito bem avaliado. Os cidadãos aplaudem o serviço britânico. No entanto, número 1, os custos têm avançado e chegaram a 7% do PIB. E lá eles se importam com gestão fiscal eficiente, né? Em alguns lugares isso não parece tão importante. Mas no Reino Unido, gestão fiscal eficaz é um drive definidor, né? Segundo ponto, a espera por atendimento às vezes dura semanas. Terceiro, 92% dos clínicos gerais dizem gastar menos de 15 minutos com cada paciente. E quarto, 20% das pessoas que vão ao médico, elas vão apenas para pedir receitas de remédios recorrentes que tomam habitualmente. Então, esse é o cenário macro. O que o NHS fez? O NHS contratou a Babylon. A Babylon é uma empresa de tecnologia que oferece inteligência artificial para triagem e diagnósticos. Então, o que o cidadão britânico faz hoje? Ele entra no Babylon, primeiro ele é atendido por um bot, um robô. Ele vai dizendo, informando os sintomas, o robô vai sugerindo, vai fazendo mais perguntas, claro, e sugerindo tratamento ou, eventualmente, um remédio. O remédio, obviamente, é remédio que não precisa de prescrição médica. 30% dos casos já se resolvem nesse estágio. O bot já cumpre essa tarefa. Então, o usuário ficou contente, está feliz da vida, não precisa marcar com um médico de verdade. Só que, na segunda fase, você já tem mais pessoas que são encaminhadas para uma videoconferência. Olha, o bot não resolveu o meu problema, eu preciso falar com o médico, mas aí eu vou para uma videoconferência. Eu tenho a segunda triagem. Somente quem precisa de verdade é que vai para o posto de saúde. E aí o médico passa a ter mais tempo, ele não precisa ficar mais só 15 minutos. Tá? Detalhe, o Ministério da Saúde tentou trazer o Babylon para o Brasil. Ocorre que o Conselho Federal de Medicina foi contra a iniciativa. O Conselho Federal de Medicina continua achando que é necessário que todo mundo que precise de uma receita vá a um médico humano. Bom, estatística. O nível de acerto da triagem humana é de 93,1% daquela triagem para o diagnóstico. Com a inteligência artificial, o acerto na triagem chegou a 97%. O sucesso do Babylon é tamanho que a Fundação Bill e Melinda Gates vai financiar a implementação do sistema em Ruanda, na África. Bem, gente, então temos aqui exemplos de como essa espécie, né, está interagindo com a nossa. Não apenas na saúde pública, mas também na saúde mental. Um exemplo interessante vem do Canadá. O Centro de Saúde Mental de Ottawa decidiu pesquisar casos de suicídio para tentar estabelecer alguma política de prevenção. Baixaram bancos de dados volumosos, mas um dos pesquisadores teve a ideia de estudar os 4 anos de tweets do chefe Anthony Bourdain. O que eles fizeram? Os tweets são públicos, né? Então não são dados ilegais, ninguém hackeou nada. Foram lá, puxaram os dados, os tweets do Anthony Bourdain, para estabelecer um paralelo
entre as postagens que ele fez e postagens de outros suicidas. O que eles identificaram? Que havia, nos anos anteriores ao suicídio, alterações muito grandes entre estados de euforia e estados de tristeza. E que havia picos muito elevados de tristeza em 4 meses antes do episódio. E nas semanas anteriores, ainda mais. Muito bem. O que o pessoal do Canadá fez? Fez uma parceria com a Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, em busca de mais dados, e aí eles ampliaram o banco de dados e fizeram um backtest com posts de suicidas, para entender a evolução dessas curvas. Submeteram os mesmos dados para médicos, terapeutas e conselheiros, pessoas que trabalham com aconselhamento para pessoas com problemas, enfim. O que ficou claro? Eles conseguiram, então, mapear e estabelecer parâmetros e comparação entre a atividade de profissionais humanos e a atividade do algoritmo. Resultado: o algoritmo teve mais de 80% de precisão ao prever que alguém tentaria o suicídio dentro de 2 anos e 92% de precisão dentro de 1 semana, acima da performance humana. Então, conclusão até agora. Na interação com humanos, a chamada espécie dataísta, baseada em dados, ela é capaz de nos decifrar com mais acurácia do que nós mesmos. Consideremos ainda um outro dado importante, que 93% da nossa comunicação é não verbal. Trata-se da combinação de expressões faciais e tom de voz. Não o que dizemos, mas como dizemos. Um aplicativo chamado Afectiva, ele é capaz de dizer, por exemplo, esse sorriso é 62% de satisfação e 38% de sarcasmo. Então, é possível calibrar esses sentimentos. Então, nós temos um algoritmo que interpreta sinais faciais, tom de voz e aponta. Olha, o choro do bebê é manha, não fica preocupada porque não está com sono, nem está com fome. Não é? O aluno, ele está entediado. É melhor você ter atenção, porque esse olhar dele não é de quem está entendendo o que está sendo falado, ele não está com sono, ele não está interessado, ele não está entendendo nada que está falando. Então, o Afectiva, ele é capaz de identificar sinais faciais e não verbais e apresentar um diagnóstico, de novo, com base naquela multidão de dados que a gente está produzindo. Ele está cruzando com imagens num volume monumental de dados. Ele precisou ser calibrado porque, apesar de 1.400 marcas já utilizarem para ações de marketing, as marcas querem saber, olha, meu cliente está feliz mesmo? Quando abriu o presente e viu que era um relógio da minha marca, ficou realmente feliz? Então, ele já tem quase 1.500 marcas usando o algoritmo. Mas eles tinham um problema na identificação de sorrisos de usuários chineses. O que eles identificaram? Que os chineses têm um tal sorriso social, que não é expressão de necessariamente nenhum sentimento, não é alegria, não é gentileza, é só um sorriso social mesmo. Então, eles calibraram o algoritmo com esse novo dado, e agora o bichinho está se mexendo de maneira muito desenvolta ali na savana dos dados. Muito bem. Eu tenho a impressão que é muito difícil que alguém aqui seja capaz de identificar se um post foi escrito por um homem ou por uma mulher e qual é a intenção e o sentimento por trás daquilo. Pois os algoritmos são capazes de identificar por um texto postado nas mídias sociais, por exemplo, se quem escreveu foi um homem ou se foi uma mulher, ou se foi alguém tentando se passar por uma pessoa do sexo oposto, e ainda graus de amabilidade, extroversão, abertura a novas experiências,
tendência à depressão, bipolaridade. Nós já temos algoritmos capazes de identificar essas variações de sentimentos. E também capazes de atuar na prevenção a crimes. A Universidade de Memphis, ela desenvolveu um algoritmo chamado CRUSH, sigla em inglês para redução de crimes utilizando históricos estatísticos. É simples. O que eles fizeram? Eles compuseram um dataset de todos os crimes dos últimos 40 anos. Quando ocorreram, qual era a época do ano, se verão, se era inverno, em que localidades, óbvio, né, o endereço, que tipo de crime, a temperatura exterior, a sensação térmica. Muito bem, jogaram no algoritmo todos esses dados e pediram, olha, agora prevê onde vai acontecer o próximo crime. E claro que a polícia chega antes, e quando os suspeitos começam a se aproximar do local, a polícia vai lá e faz uma blitz, olha, que arma é essa, que história é essa, veio fazer o quê? E a polícia consegue evitar uma série de crimes usando o CRUSH. Uma eficiência formidável. Ele já é usado em várias cidades nos Estados Unidos, no Reino Unido, em Israel e na Polônia. A OCDE, na reunião que teve há um mês e meio em Paris, falou muito do CRUSH, no sentido de dar um passo adiante e utilizar algoritmos na prevenção de contravenções, contrabando, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro. O tema da conferência foi Tech for Trust, numa tradução livre, tecnologia para gerar confiança. Então, a OCDE acredita no potencial da inteligência artificial e da blockchain para combater crimes. De novo, vantagens no relacionamento entre as duas espécies, a espécie algorítmica e a espécie sapiens. E nesse relacionamento, as duas espécies aprendem. A companhia Mindojo, ela desenvolveu uma plataforma de ensino que, além de ensinar matemática, história, geografia, física, a plataforma aprende enquanto ensina. Observem bem. Enquanto o Mindojo está ensinando a um aluno física, por exemplo, ele entende as dificuldades do aluno e passa a ajustar o método de ensino de acordo com o aprendizado. É como se você tivesse um professor que customizasse o método de ensino para cada aluno. Então, as duas espécies aqui estão trocando experiências e uma aprendendo com a outra. Nesse relacionamento com humanos, os algoritmos, o Big Data, a inteligência artificial estão mudando a forma como fazemos ciência. A Data Science será a nova ciência social definitiva, no relacionamento entre as duas espécies. E aqui tem um sujeito muito abusado, o Seth Stephens Davidovitz, que, só para vocês terem ideia, ele foi confrontar as teorias do Freud com a ciência de dados, então o sujeito é audacioso mesmo. Ele é americano, cientista de dados, filósofo e economista, autor do livro Todo Mundo Mente. O Davidovitz, ele tornou-se um grande especialista em análises de dados anonimizados. Então, ele estudou bastante o Google Trends, dados de aplicativos, links que as pessoas enviam umas para as outras de jornais e revistas online. Então, você recebeu um link de um amigo, aquele conteúdo que a plataforma disponibilizou para você, você mandou um artigo do Financial Times. Eu não preciso saber quem é você ou quem recebeu, mas o Financial Times pode dizer o seguinte: quais foram os artigos que foram mais compartilhados. Esse é um dado que é do Financial Times. Então, o Davidovitz, ele vai lá e estuda essa montanha de dados. Sites, operadoras de celular,
dados de distritos eleitorais, enfim. Foi dado anônimo, e claro, aí também valem os posts que as pessoas fazem voluntariamente nas mídias sociais. Aí, se você está liberando o seu dado, ele vai lá e estuda. O que ele diz? Ele diz, olha, as ciências sociais, elas jamais serão como antes. Por quê? Porque enquanto nas mídias sociais você cria uma persona, você é um personagem, no Google você é quem você é de verdade. Você não precisa criar uma persona para atuar ali. Você está fazendo as buscas que realmente te interessam. E daí o Davidovits ele faz algumas descobertas curiosas. Por exemplo, a palavra Deus, o termo Deus, ele é buscado nos Estados Unidos predominantemente aos domingos, dia de culto nas igrejas protestantes. E as buscas se dão no cinturão da Bíblia, naqueles estados que compõem o cinturão da Bíblia, como Alabama, Mississippi e Arkansas. O termo casamento tem algumas variações. Casamento sem sexo, por exemplo, é 3,5 vezes mais buscado do que casamento infeliz e 8 vezes mais buscado do que casamento sem amor. Bom, até aqui você pode dizer, a minha intuição já apontava isso. Sobre Deus e casamento é muito provável que o resultado fosse esse mesmo, né? Essa é a maravilha da ciência de dados. Às vezes ela confirma algumas intuições nossas, às vezes ela vai de encontro a algumas intuições. Como no caso do racismo nos Estados Unidos. Todo mundo presume que trata-se de uma grande diferença entre o norte antirracista e o sul mais racista. O que o Davidovits faz? Ele rastreia os dados de posts, de buscas por piadas racistas na internet. Ele fala o seguinte, olha, não se trata de uma diferença entre norte e sul, trata-se de uma diferença entre costa leste e costa oeste. Um dado completamente novo, né? Uma outra constatação, ansiedade. A gente imagina que ansiedade seria um termo mais buscado por pessoas que moram em metrópoles. A gente corre muito mais, metas para cumprir, chega em casa tarde, pouco tempo para a família. Muito bem, o que é que ele fala? Sintomas de ansiedade e ajuda para a ansiedade são termos muito mais buscados em lugares onde a maior parte da população vive em áreas rurais, não em grandes cidades. Sobre gravidez. No México, as buscas mais associadas ao termo minha esposa está grávida são frases de amor para a minha esposa grávida e poemas para a minha esposa grávida. México. Nos Estados Unidos, minha esposa está grávida. O que eu faço? Então já temos sinais de como americanos e mexicanos veem a família e a procriação. Não é? Mas o Davidovits ele vai além. Ele submete Freud à luz da ciência de dados. Aí eu achei super ousado avaliar Freud sob essa ótica, né? Mas ele vai lá. O que ele fala? Olha, a ideia de Freud de que os erros acidentais, os atos falhos, né? Você queria falar uma palavra, falou uma palavra que parece algo erótico, né? Segundo Freud, esses erros acidentais eles revelam os desejos sexuais do nosso subconsciente. O que o Davidovits faz? Ele busca uma série de dados, cruza uma montanha de informações. Ele considera o seguinte, que ato falho ao digitar, ao escrever, seria uma forma de expressar, caso o Freud estivesse correto. Ele constata o seguinte, olha, essa teoria do Freud ela não fica de pé à luz dos dados. Ato falho é apenas um ato falho. Em contrapartida, a ideia de que a sexualidade é moldada por experiências infantis é sim amparada em dados. E o Davidovits vai buscar informações nos sites pornográficos. O que ele descobre? Que o complexo de Édipo e o complexo de Electra eles são
completamente amparados e sustentados por dados. Os homens buscam imagens incestuosas de filhos com mães, as mulheres buscam imagens incestuosas de pais com filhas. Comprovadamente, temos aí a informação de que o Freud tinha razão. Lá na Bytes, a empresa em que eu trabalho, nós fomos fazer alguns testes no Google Brasil. Não vou falar de nada freudiano. A gente foi ver ali como os homens buscam a frase "eu me arrependo". Eu me arrependo de tudo que fiz, é a primeira busca, e eu me arrependo de ter casado é a segunda. Uma busca muito frequente em relação ao aplicativo WhatsApp, feita pelas mulheres, é como clonar o WhatsApp do meu marido. As mulheres buscam muito por isso. No caso de Deus, a tendência dominical ela também é reproduzida no Brasil. A gente foi lá checar, olha, no Brasil também. Deus é mais buscado aos domingos. E o estado que mais busca pelo termo é o Amazonas, seguido de Pernambuco. E a cidade que mais busca é Jaboatão dos Guararapes. Cabe pontuar o seguinte, que entre as buscas relacionadas a Deus, em quarto lugar, está a pergunta: Deus existe? Então, possivelmente, nós tenhamos mais ateus no futuro, no Brasil. Dá para depreender que essa dúvida está crescente na sociedade. O que o Davidovits fala? Economistas e outros cientistas sociais estão sempre à caça por novas fontes de dados. Então serei direto. Estou agora convencido de que as buscas no Google são o conjunto de dados mais importante jamais coletado sobre a psique humana. Então, esse é o recado que ele nos dá. Daí eu fui fazer um teste. Bom, se estudiosos, se as humanidades podem ser amparadas por essa ciência exata, como nós, no Brasil, como nossa academia vem reagindo ou reagiria a essa nova abordagem das ciências humanas? Eu pedi para um colega meu, mestrando da USP, perguntar para dois professores que são orientadores do mestrado, fazer a seguinte pergunta: quero estudar a polarização política no Brasil. Como devo começar meu estudo? O primeiro professor sugeriu o seguinte: olha, comece estudando a ascensão da nova classe média. Essa nova classe média, que era excluída, passou a consumir, tornou-se exigente, passou a ver o Estado como um provedor de serviços de má qualidade, entendeu que paga impostos altos e não recebe o serviço em troca, portanto, essa classe média está muito insatisfeita e pode estar na origem dessa polarização. Muito bem, esse foi o primeiro professor. O segundo professor: olha, estuda a queda das instituições de representação. Nós tínhamos sindicatos, tínhamos organizações que levavam pleitos ao Estado, que representavam grupos importantes de pessoas, e agora todas essas estruturas estão sucumbindo e as pessoas vão para as mídias sociais, cada uma por si, se organizando de maneira desestruturada, buscar suas reivindicações. Muito bem. Duas teorias, duas abordagens. O Ryan Rolla, doutorando na Universidade Estadual de Washington, fez a mesma pergunta para o orientador dele. Quero estudar a polarização política nos Estados Unidos. Qual o ponto de partida? Recomendação: Big Data. Vai buscar dados. O que o Ryan fez? Ele cruzou dados anônimos de celulares. Ele pegou 10 milhões de usuários de celulares,
em áreas residenciais nas semanas antes do Thanksgiving e na tarde do Thanksgiving. Ele comparou os dados de 2015. Ele viu o seguinte, que em 2015 o jantar de Thanksgiving durava em média 4 horas e 20 minutos. Tá? Ele estava vendo ali dados anônimos, mas ele estava vendo, olha, essa montanha de celulares aqui está saindo desse distrito e indo para esse. Então, eu tenho aqui esse distrito de predominância republicana, eu tenho um grupo que foi para um distrito eleitoral de predominância democrata. O jantar durou 4 horas e 20. Pós-Trump, em 2016, ele cruzou os mesmos dados e o jantar durou de 30 minutos a 50 minutos menos. Teve uma redução no tempo de duração. Cruzando dados, com confirmação total amparada em informações legítimas, ele conseguiu comprovar o seguinte: a polarização política está chegando nas famílias, as famílias estão abreviando o tempo que elas ficam juntas em razão de diferenças políticas. Né? Então nós temos uma abordagem completamente diferente para as ciências sociais. O meu ponto aqui não é nem o que está certo ou o que está errado, é apenas o ponto de partida. Talvez nossa academia possa considerar a ciência de dados como um bom ponto de partida para as ciências humanas. Bom, nós vimos as consequências do relacionamento entre as espécies, mas quais são os riscos? Tem muita gente boa, entusiasmada com a relação da espécie sapiens com a espécie algorítmica. Eu sou um entusiasta, inclusive. Mas tem muita gente boa preocupada. A Cathy O'Neill, ela é PhD em matemática em Harvard, professora do MIT, ela estudou em profundidade os algoritmos usados em programas de recrutamento. A questão que ela propõe é o seguinte: o que é associado ao sucesso? Se uma empresa encomenda um algoritmo para o RH, dizendo, olha, eu quero selecionar pessoas bem-sucedidas de acordo com o meu histórico, e essa empresa, durante os últimos 30 anos, contratou predominantemente homens, parece óbvio que o algoritmo vai dizer, olha, contrate mais homens. E a Cathy O'Neill, ela aponta uma série de companhias que, ao estabelecer parâmetros para a contratação de executivos, como os anteriores, das décadas passadas, aqueles que bateram metas, que superaram vendas, que cumpriram os planos de negócios, que abriram novas empresas, que criaram novas marcas, eram homens, é muito normal que diga, olha, masculino, com origem em tais universidades. E ela diz, olha, algoritmos precisam ser interrogados. Você precisa perguntar para ele, olha, o que você está fazendo? O que você considera sucesso? E eles podem ser alterados. Essa é a proposição que ela faz. Os cientistas de dados não são donos da verdade. Eles estão a serviço de uma verdade que você busque. O algoritmo, portanto, ele pode ser ajustado de acordo com essa pergunta. Para quem o modelo falha? Uma outra professora de Harvard, professora emérita, na verdade, a Shoshana Zuboff, ela é autora do livro A Era do Capitalismo de Vigilância. A professora Zuboff, ela aponta 3 grandes pontos de atenção. O primeiro, relação empresa-sociedade. O segundo tem a ver com o risco, que é um ingrediente natural, que sempre esteve presente no capitalismo. E o terceiro, finalmente, sobre poder. O primeiro risco, ela diz o seguinte, olha, na relação entre empresas e sociedade, o capitalismo sempre teve uma reciprocidade orgânica. Uma empresa precisa de pessoas que trabalhem nela e precisa de pessoas que comprem seus serviços e produtos. Então, sempre houve no capitalismo essa relação de reciprocidade. Em contraste, o capitalismo de vigilância apenas nos usa
como material bruto, como insumo. Eles não querem a gente como, segundo ela, eles não nos querem como consumidores, nem como funcionários. Até porque, ela diz, o Google emprega menos gente do que a GM empregou no período mais duro da Grande Depressão. Esse é o ponto. Ela fala, olha, nós somos um material bruto, nós somos apenas dados para que se façam negócios entre empresas. Então, tem uma empresa que capta dados, que vai vender esses dados para outras empresas, mas não quer saber da sociedade como compradora de serviços, nem como uma massa relevante para a força de trabalho. Esse é o ponto, relação empresa-sociedade. O segundo ponto que ela aponta é quanto ao risco inerente ao capitalismo. Ela fala, por exemplo, quando nós temos produtos criados precisamente com base em dados, que risco a gente tem? Então, a Amazon, ela criou a marca Belay com produtos cosméticos de até $40. Por quê? Ela descobriu que, quando estava acima de $40, o consumidor não dava atenção. Olha, só quero... O teto era esse preço, pelas buscas. Os itens mais buscados, os ingredientes cosméticos mais procurados nos produtos, são vitamina C e ácido hialurônico. Então, ora, vamos lançar uma marca que tem esses dois ingredientes. E é para não ter o quê? É para não ter parabenos. Então, o produto tem que ser livre de parabenos. Então, eles lançaram uma marca própria exatamente de acordo com as buscas. E a professora Shoshana Zuboff fala, cadê o risco nisso? Onde está o capitalismo de verdade? Isso, na verdade, é um capitalismo de vigilância, como ela nomeia esse fenômeno. E, finalmente, a maior preocupação dela diz respeito ao poder que os algoritmos terão de modular nosso comportamento. Possivelmente não o nosso aqui, mas de quem hoje tem 3, 4, 5 anos. A professora Zuboff considera que essas pessoas poderão crescer com a tendência de atender às demandas dos algoritmos e de se comportarem de acordo com a expectativa dos algoritmos. Portanto, teríamos uma geração modulada pela inteligência artificial. E essa é exatamente a aposta dela. Ela fala, os algoritmos estão moldando o futuro para nós. Essa é a preocupação da professora Zuboff. Finalmente, uma grande preocupação também é apontada pelo professor Yuval Harari, da Universidade Hebraica de Jerusalém. O Harari, ele aponta uma possível irrelevância das massas. Ele diz, no passado, as massas foram mantidas saudáveis e bem alimentadas porque eram necessárias para a lavoura, as indústrias, os exércitos. Hoje nós temos tecnologia para resolver a agricultura, as indústrias, obviamente, e, no caso dos exércitos, um drone é muito mais eficaz do que um batalhão. Então, será que as elites detentoras da programação dos algoritmos, elas concordarão em pagar impostos altíssimos para sustentar pessoas que jamais terão emprego? Essa é a pensata que o Harari propõe. Ele diz, olha, haverá uma massa que não vai ter o que fazer. E haverá uma pequena elite detentora do poder de programação dos algoritmos. Essa elite vai topar pagar 60%, 70% de imposto de renda para manter as massas que não terão emprego? E aí ele diz, no século XX, as massas se revoltaram contra a exploração e buscaram traduzir seu papel vital na economia em poder político. Talvez, no século XXI, as revoltas populares sejam dirigidas não contra uma elite econômica que explora pessoas, mas contra a elite econômica que já não precisa delas. Talvez seja uma batalha perdida. É muito mais difícil lutar contra a irrelevância do que contra a exploração.
Diante de todos esses desafios, muita gente clama por regulação. Precisamos de leis que controlem os algoritmos, precisamos de uma regulação que controle as big techs. Esse clamor é muito intenso. Clamor esse que não conta com a minha voz, diga-se de passagem. Eu continuo preferindo, apesar de todos esses desafios que essa realidade nos impõe, eu continuo preferindo a máxima do estatístico e matemático de Yale nos anos 30, o William Edward Deming. Ele dizia o seguinte: em Deus nós confiamos, todos os outros tragam dados. Muito obrigado. Kaique, obrigado pela apresentação. A gente vai abrir para as perguntas agora. Tem algumas perguntas que já vieram pela internet aqui. Perguntas que eu não sei se são de pessoas ou de robôs, depois dessa palestra. A gente vai identificar aqui. Quem quiser fazer pergunta aqui no público, tem uns papeizinhos, é só anotar, passar para alguém da produção, que a gente lê daqui a pouquinho. Mas, para começar, a gente tem uma pergunta gravada pelo Pondé, que é o curador desse módulo, e a gente vai abrir com ela, então. Kaique, obrigado pela sua palestra. Eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que, de fato, as mídias sociais deram voz aos idiotas? Obrigado, professor, pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, os idiotas eles passaram a encontrar outros idiotas e a imaginar que seus pensamentos, teorias, opiniões fazem eco. As mídias sociais elas têm o potencial de criar câmaras de eco próprias, bolhas nas quais as pessoas entendem que aquelas suas crenças são normatizáveis. Isso é verdade. Por outro lado, as mídias sociais também dão voz, cada vez mais, a ativistas legítimos com pautas republicanas válidas, que avançam de maneira muito importante. Eu vejo muito mais benefícios nessa mecânica orgânica das mídias sociais do que riscos. Há uma série de grupos fazendo demandas, conduzindo demandas importantes, pressionando parlamentares. A pauta do saneamento básico, por exemplo, ela só está avançando graças a uma articulação cidadã de pessoas que estão empenhadas em cobrar dos seus deputados e senadores a mudança no marco legal do saneamento no Brasil. São 100 milhões de pessoas sem saneamento. As empresas públicas continuam tentando controlar o mercado, embora não tenham capacidade de investimento. E há toda uma articulação no sentido de tentar dificultar a ampliação de investimentos pelo setor privado. No entanto, há uma articulação cidadã muito forte nesse sentido. Da mesma maneira, a articulação em relação à preservação ambiental, a direito dos animais, a direito a populações que compõem minorias. Enfim, eu vejo muito mais benefícios nas articulações nas mídias sociais do que problemas. Uma pergunta que veio pela internet, da Fabiana, ou de um robô que se identifica como a Fabiana, é a seguinte: como o senhor observa medidas de países como a Rússia de construírem sistemas próprios de internet para ampliar o controle sobre os dados de seus cidadãos? É uma tendência que observamos também em países democráticos, ou isso é típico de governos autoritários? Essa corrida armamentista tecnológica pode apontar o receio por um futuro ataque cibernético ou militar? Bom, primeiro, comentando sobre robôs, né, antes de responder a pergunta. Não há nenhuma grande discussão na internet que não tenha participação de robôs. Participação é uma coisa, para impulsionar com frases curtinhas. Quando o debate começa a dar uma esfriada, os robôs entram para dar um aquecimento. Mas os robôs eles não lançam pautas. Eles são usados para aquecer determinados tópicos.
E a gente tem um uso mais ou menos entre 15% e, no máximo, 20% de robôs nos grandes debates. Então, as articulações, os conteúdos que a gente lê, a possibilidade de que tenham origem em postagens orgânicas de pessoas de verdade é muito maior. Sobre a Rússia, é verdade, sim, que o ecossistema russo é voltado para a ultrapreservação com um propósito muito claro: tornar o sistema no qual a Rússia está e se mantém legitimizado, legitimar cada vez mais aquele sistema. A Rússia, como a gente sabe, nunca teve tradição democrática, nunca teve uma democracia de verdade, né? E o Putin tenta apresentar para o seu público interno os problemas da democracia liberal. Por isso, há toda uma estratégia para semear a cisânia nos Estados Unidos e na União Europeia, de modo a sustentar internamente o discurso, no sentido de informar: olha, por que a gente vai querer esse modelo se aqui funciona tão bem? Então a Rússia tem essa estratégia. Eu acho, no entanto, que o Ocidente está preparado para essas investidas e que os países totalitários, eles viverão em algum momento a pressão de suas próprias sociedades. Não é uma questão com a qual eu acredito que o Ocidente deva interferir. É um dado com o qual a gente vai lidar? Sim. Mas não me parece que o Ocidente não esteja despreparado para as investidas da Rússia. São duas pessoas que fizeram pergunta. Uma é o Clebson e outra é a Elvira. Elas são relacionadas, né? O Clebson pergunta assim: se você acredita que os algoritmos influenciaram as eleições no Brasil em um campo tão polarizado como em 2018? E a Elvira te pergunta se algoritmos já estão elegendo candidatos. A resposta é não para as duas perguntas. Os algoritmos não foram responsáveis pelo que a gente viu no Brasil. A gente viu no Brasil uma resposta da sociedade a uma situação extrema de crise que a gente passava e a dificuldade de candidatos mais ao centro de se posicionarem como uma alternativa. A gente teve, no caso específico do Jair Bolsonaro, uma mobilização do presidente Jair Bolsonaro, uma mobilização muito forte. Ele hoje é o terceiro maior nome global entre os líderes. Ele só perde a influência digital para o Narendra Modi, que tem 80 milhões de seguidores, e para o Trump. Ele é o terceiro nome mais importante nas mídias sociais entre presidentes, entre líderes globais do mundo. O que a gente viu foi uma mobilização de um segmento da sociedade que se sentiu excluído das políticas públicas e também uma tentativa de resposta desse segmento em relação às políticas que vinham sendo conduzidas pelo governo petista. O professor Marc Lillard, americano, ele está longe de ser um acadêmico de direita, e ele diz: o Partido Democrata ele perdeu as eleições porque esticou muito a corda na direção do discurso identitário e deixou de falar com o americano médio. Então, talvez seja uma reflexão que a gente deva fazer no Brasil também. Será que isso aconteceu? Será que em algum momento a esquerda deixou de falar, de dialogar com o brasileiro médio? A gente teve essa resposta. A eleição do Jair Bolsonaro teve relação com o fenômeno anti-PT, teve relação com a enorme crise econômica que a gente vinha passando, com a demanda por segurança. Então a gente teve esses
3 perfis: o eleitor antipetista, o eleitor com demandas relacionadas a pautas de costumes mais conservadoras, o eleitor em busca de segurança, em razão da violência, da criminalidade, e o eleitor, aqui uma franja menor, mais importante, o eleitor com esperanças no Paulo Guedes. Na Bytes, nós monitoramos tendências, riscos, opiniões que transitam no chamado universo digital, entre a opinião pública digital. Em abril de 2018, nós informamos aos nossos clientes: o segundo turno das eleições será entre Bolsonaro e um candidato do PT. Na época não estava definido ainda que seria o Haddad. Em abril, todos os analistas, grandes institutos de pesquisa, apontavam: o Alckmin vai subir porque tem maior tempo de TV, tem uma grande coligação. O Bolsonaro vai desidratar. E por que nós dizíamos isso? Fazendo a mesma coisa que o Davidovits fez ao rastrear aqueles dados. A gente analisou dados das mídias sociais, buscas no Google. Nós identificamos, por exemplo, isso em março de 2018, que as buscas pelo nome do Paulo Guedes eram até 1.500 vezes superior às buscas em relação aos outros economistas-chefes das campanhas. Em março de 2018, Paulo Guedes ainda não era o posto de Ipiranga. O eleitor médio brasileiro não conhecia ainda o Paulo Guedes. Quando a gente identificou isso, qual foi a conclusão? Olha, existe um eleitor esclarecido, formador de opinião, que já está buscando sustentação para o seu voto na hora de argumentar no almoço de domingo com a família, por que ele vai votar no Bolsonaro. Porque era difícil para essa franja da sociedade admitir. Mas no Google, como a gente viu agora há pouco, o sujeito não precisa atuar de maneira a compor um personagem. Ele estava sendo ele mesmo. Então, nós já identificávamos esses dados. Portanto, a gente não teve algoritmos elegendo presidentes, até porque algoritmos não têm título de eleitor. São duas perguntas que vieram do público, elas são meio relacionadas. Uma é da Áurea, a outra da Maria Alice. A Maria Alice te pergunta assim, ela afirma, né, que no Google as pessoas são verdadeiras, como você mencionou. Ela gostaria de saber se as respostas que o Google dá são verdadeiras. E a Áurea pergunta se algo pode garantir a postura ética dos algoritmos. Bom, as respostas que o Google Trends dá, sim, elas são autênticas, são verdadeiras, até porque o Google não teria interesse em apresentar ao mercado dados que não se confirmassem posteriormente. Isso implicaria num escândalo monumental. A gente tem que considerar o seguinte: os programadores hoje são comparáveis aos chefes de cozinha. Os chefes de cozinha no passado, eles descobriam, criavam uma receita nova e escondiam a receita. Ninguém podia saber, estava lá no menu, né? Ninguém sabia a receita do cara, um molho secreto. O chefe hoje faz uma receita nova, ele faz um story no Instagram imediatamente, ele revela como ele faz. A mesma coisa acontece no mundo dos dados. Os programadores, eles divulgam seus códigos. São hoje 23 milhões de pessoas no mundo capazes de programar. Daqui a 2 anos serão 27 milhões. Essas pessoas estão muito mais orientadas pelo drive do compartilhamento do que pelo drive do vou manter o segredo comigo. Então, se o Google corresse esse risco de calibrar seus dados para entregar uma verdade, né, uma verdade entre aspas, não autêntica, a possibilidade de que um ex-executivo, de que um funcionário que pedisse demissão, revelasse isso depois, impactando o negócio tremendamente, é um risco monumental. Lembrem-se do que aconteceu com a Cambridge Analytica. Um ex-funcionário sai de lá e fala: olha, o que se fazia na empresa. Então,
é absolutamente improvável que uma empresa desse tamanho, séria como é a Google, corresse um risco dessa natureza. Portanto, as entregas do Google Trends são, sim, autênticas e absolutamente confiáveis. E checáveis, confirmáveis depois. Mais uma da internet, do Maicon. Te pergunta quais as perspectivas que as empresas de análise de dados abrem para profissionais de comunicação, sobretudo jornalistas. Bom, são excelentes as perspectivas. Eu, por exemplo, sou jornalista. Na Bytes nós temos vários jornalistas, mas também temos cientistas de dados, pessoas com formação em marketing, muita gente boa de relações internacionais. É impressionante. O curso de RI tem produzido talentos que me impressionam. Eu só acredito que o curso de jornalismo precisa se atualizar e oferecer mais instrumentos para que o pessoal de comunicação chegue mais preparado. Hoje, relações internacionais têm sido uma área que a gente está olhando com muita atenção. Nós temos pessoas muito boas de RI. Mais uma do público aqui presente, é do Vitor, que te pergunta quais são os riscos e perigos que passamos sabendo que nossos dados, ou muitos deles, não são totalmente anônimos e muitas vezes são utilizados sem nosso conhecimento. Bom, os riscos são de uma hora alguma foto inapropriada, algum comentário maldoso a ser divulgado por alguém. Mesmo a gente tendo hoje o direito ao esquecimento, isso está garantido, né? Nós podemos chegar lá e pedir para o Google, bom, às vezes a gente fala o Google como o instrumento, às vezes a Google como a companhia, né? E pedir para o Google, olha, apaga isso aqui porque isso aqui foi uma calúnia, enfim, há instrumentos para que isso avance e, eventualmente, a pessoa consiga apagar aquele conteúdo. Sim, há. Mas a possibilidade de que alguém tenha dado um print screen naquele conteúdo, de que alguém tenha guardado e publicado, é real, né? Sobretudo se você é uma figura pública. Mas as Big Techs, elas estão preparadas para essa exigência que o mercado começa a apresentar. A tentativa de aumentar a privacidade, ela será atendida pelas Big Techs. Elas já estão totalmente focadas nisso, em oferecer mais instrumentos para que a privacidade seja protegida. Então, nós veremos, nos próximos anos, cada vez mais instrumentos e ferramentas para que nossos dados sejam protegidos. As companhias estão focadas e investindo muito dinheiro para atender essa demanda do público. O Igor Freitas te pergunta se ele afirma assim, né, há um monopólio hoje de uma empresa nos sistemas de redes sociais. Facebook, WhatsApp, Instagram, apenas uma pessoa, que é o Mark Zuckerberg, é acionista majoritário. Não é perigoso uma única pessoa ter tamanho poder de algoritmos e dados? Talvez seja, mas ao mesmo tempo o mercado está aberto, é competitivo, ele tem esse poder hoje, mas amanhã ele pode não vir a ter mais. Então nós sabemos que há muitos investimentos, a China vem crescendo barbaramente nesse campo, há a teoria de que o Vale do Silício só se estabeleceu dessa maneira, só se tornou esse fenômeno que é porque os Estados Unidos dominaram a tecnologia 4G, portanto a China está dominando a 5G, é muito provável que a gente veja um concorrente importante surgir. Lembrem-se que alguns anos atrás, eu tenho péssima memória para datas, mas o Facebook também, quando surgiu pequeno e virou esse gigantismo. Daqui a pouco
outro competidor pode surgir. Vamos também identificar que o Facebook ele perde usuários seguidamente, né? Então, nos Estados Unidos são 5 milhões de usuários a menos por ano. O Instagram, embora mantenha sua audiência e cresça em alguns territórios, já há um risco de facebookização do Instagram. Então, é muito provável que a gente veja um competidor surgindo. Eu tendo a confiar mais no mercado do que em regulações, do que em intervenções. Lembrem-se de que a maior multa que o Facebook recebeu foi nos Estados Unidos, exatamente onde o mercado é desregulamentado. Então, a Europa tem uma legislação sobre proteção de dados, no entanto, é nos Estados Unidos onde o Facebook recebe a sua maior multa, 5 bilhões de dólares. Portanto, o mercado, de maneira orgânica, errando aqui, acertando ali, escrevendo um algoritmo com falhas hoje, consertando esse algoritmo amanhã, o mercado, de maneira muito natural, ele tende a dar respostas mais eficientes do que o Estado. Mais uma do público, do Cássio. E o Cássio te pergunta como a Big Data pode ser utilizada para o combate às falsas informações, às fake news, que surgem com tanta facilidade com a tendência atual de não se buscar as fontes de informação disponíveis na internet. Bom, de fato, as fake news foram muito utilizadas em campanhas eleitorais recentes. No entanto, a gente tem um dado muito expressivo. Os grandes jornais que vinham caindo de circulação, eles passaram a ter recordes de assinaturas online. Então, o New York Times ganhou mais de 1.200.000 assinantes, o Boston Globe ganhou 800.000 novos assinantes, o Telegraph, idem, o Guardian também, enfim. Depois daquela onda de fake news, durante a qual as pessoas atentaram para o fato de que cada vez mais estavam consumindo conteúdos ilegítimos, elas passaram a olhar para as marcas produtoras de conteúdo tradicional, digamos assim, jornalismo tradicional, onde há investimento, onde o repórter investe, né, na checagem de informações. Né. Tem uma proposição do professor Timothy Snyder, de Yale, no livro sobre a tirania, que ele fala o seguinte: olha, se você critica tanto a imprensa, tente escrever um artigo, tente fazer uma reportagem. Né. Hoje você pode, porque você pode lançar um blog, você pode publicar seu artigo no Facebook, mas tente o seguinte: entrevistar algumas pessoas, sair com uma fonte para jantar entrevistando, checar as informações, falar com um especialista, pagar o táxi, pagar o Uber, né, que você vai ter que ir fazer a entrevista. Enfim, experimente investir dinheiro nisso. Se você gostar, continue. Vai lá ver o trabalho que dá. Né? Então, antes de criticar a imprensa, dá uma checada, experimenta fazer, para você ver o grau de dificuldade que é isso. Então, primeiro, as pessoas elas voltaram-se para as marcas tradicionais de produção de conteúdo. E, segundo, há pesquisas que comprovam o seguinte, que fake news não muda o voto de ninguém. Uma fake news ajuda o sujeito que é republicano a irritar o cunhado democrata, a mandar no WhatsApp da família, né, aquela fake news ali para irritar o sujeito no jantar de família. Mas não muda voto. A pessoa que recebeu a fake news, ela sabe que aquilo é fake, ela compartilha muito mais com o propósito de aborrecer os adversários. Então, a ideia de que fake news constroem ou destroem candidatos, essa ideia é fake. Kaique, se o algoritmo é um animal, quem é o seu predador? Boa questão. O predador pode ser um outro algoritmo, né? Dificilmente não sairia desse universo.
O predador pode ser um hacker, né, que entre no código e interfira no código. O predador pode ser uma companhia competidora que interfira no código com o propósito de alterar seus resultados, né? Vocês sabem que os hackers norte-coreanos estão entre os mais eficientes do mundo, né? Então, a Coreia do Norte ela mantém laboratórios de tecnologia com o propósito exclusivo de invadir servidores estratégicos de governos ocidentais, né? Então, esses são os predadores de algoritmos. Mas os bons algoritmos são muito difíceis, né? Eles são meio que leopardos ali na savana. É difícil pegar os caras. Mais uma da internet veio da Vivian. E a Vivian te pergunta assim: o mercado de análise de dados está preparado para lidar com a geração Z, que, segundo estudos recentes, tem uma dimensão maior do direito ao esquecimento e postam na mesma velocidade com que apagam seus astros? Essa questão é muito boa, né? A geração Z é a geração que criou as chamadas Finstagrams, as contas fake do Instagram. Então, o que eles fazem? Eles postam na conta aberta, a conta conhecida, a conta oficial, aqueles conteúdos clássicos do Instagram, né? A menina maquiadinha, penteada e tal, mas posta na Finstagram, que é uma conta seguida apenas por amigos muito próximos, né? A foto sem maquiagem, o choro, a foto sem edição. Então, de fato, é uma geração que está muito preocupada com a privacidade e cada vez menos disposta à exposição, né? As empresas de análise de dados não apenas estão preparadas para essa geração, como já estão estudando esse fenômeno, né? Nós fizemos, no início do ano, um estudo que apresentamos para os nossos clientes com foco na geração Z. As Big Techs, óbvio, estão super preparadas para isso. Portanto, eu acredito que nós teremos não apenas maneiras muito eficazes de estudar essa turma, de continuar colhendo dados sobre eles, porque eles continuam fazendo buscas no Google, né? E as Big Techs já se preparam para atendê-los, né? O Next Billion Users, como eu comentei com vocês, a unidade NBU da Google, está totalmente focada nos novos usuários. Então, de novo, o meu prognóstico para o mercado é um prognóstico favorável. O Marlon pergunta assim: no futuro, em um mundo no qual bastante algoritmos são amplamente utilizados, seria a proteção dos dados a maior preocupação? O acesso a tais dados deverá ser restrito ou amplamente divulgado? Exatamente. A proteção dos dados passa a ser a grande preocupação, né? Nesse aspecto, a gente tem algumas legislações, né? Vocês sabem que a Europa tem a GDPR, né? A Lei de Proteção de Dados. Eles já tinham uma diretiva de proteção de dados em 1995. Essa foi, na verdade, uma tentativa da União Europeia de sair na frente, porque os Estados Unidos sempre estabeleceram as chamadas leis extraterritoriais, né? Então, os Estados Unidos têm, por exemplo, leis anticorrupção que punem empresas americanas que atuam fora dos Estados Unidos e punem também pessoas que praticaram atos de corrupção e que mantiveram parte do dinheiro nos Estados Unidos. A Europa, para sair na frente nesse universo e também para frear o apetite das Big Techs, lançou sua lei de dados, a lei na qual a nossa lei de dados se inspirou. O Brasil, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é inspirada na lei europeia. Uma questão para a gente observar. No nosso caso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
de acordo com está na medida provisória que regulamenta a lei, a ANPD está submetida à presidência da República. É um ponto. Não, é uma agência que fica abaixo da presidência da República. Então, a gente pode imaginar o GSI de um lado, a ANPD de outro. Como se daria essa operação? É um ponto a observar. Agora, de fato, a proteção de dados passa a ser o grande direcionador das escolhas dos usuários e das empresas. A gente deve ver nos próximos anos, inclusive, o que o mercado chama de inverno da inovação. Por qual razão? As multas para episódios de vazamento de dados, para uso indevido de dados, serão tão altas que a tendência de muitas empresas de tecnologia será investir mais dinheiro em proteção de dados do que em inovação. Eventualmente, essas empresas elas serão submetidas à chantagem de hackers e vão preferir, eventualmente, pagar essas chantagens do que pagar as multas. Então, teremos aí um fenômeno, nos próximos anos, muito focado na proteção de dados. Se o indivíduo tem muito essa preocupação, claro que é melhor ficar muito atento aos dados que está expondo. Lembrando, obviamente, que dados anonimizados serão sempre objetos de pesquisa. Muito natural. Olá, meu nome é Herculano e eu fico muito feliz de ter uma pessoa aqui. É muito felicidade da CPFL nos trazer uma pessoa do mercado, né? Coisa muito interessante. Nesse mesmo sentido, o que mais me preocupa nessa questão de dados, de logaritmo, é que, infelizmente, parece que as tecnologias têm sido usadas primeiro pelo poder, e digo poder político, e depois passa a servir as empresas, né? O que é que você acha desse meu temor em relação... Hoje, por exemplo, eu tenho muito mais medo da Receita Federal do que do Google. Sim, é verdade. É possível que a Receita Federal crie instrumentos para nos observar se você comprou um iate novo e postou no Instagram. Agora, se a pessoa postou, a Receita, em teoria, teria o direito de fazer isso, né? Mas o que a gente observa hoje é que o uso tem sido mais intenso pela sociedade. A capacidade de mobilização que nós temos com as ferramentas digitais, a voz que a sociedade não vinha tendo. Então, se de um lado, como o Pondé comentou, a frase do Humberto Eco, as mídias sociais ajudaram a dar voz aos idiotas, por outro lado, as mídias sociais também ajudaram a oferecer uma arena importante de combate para uma maioria que estava desarticulada e sem voz. Hoje é possível também observar o seguinte: as leis de proteção de dados, que muita gente defende, eu prefiro o mercado regulamentando algo talvez como o CAD, um órgão independente, talvez fosse um caminho mais eficaz do que uma autoridade nacional de proteção de dados abaixo da presidência da República. Tendo a acreditar que a gente correria menos risco se essa entidade fosse algo próximo do CAD. Mas as leis de proteção de dados, elas também nos protegem contra investidas como essa, investidas do Estado contra o indivíduo. Então, a lei ela pode estabelecer que o Estado não tem direito de buscar nas mídias sociais provas ou evidências contra o contribuinte. É possível que isso seja negociado. E eu insisto, a gente vive hoje num mundo muito mais transparente, inclusive transparência é uma das cobranças prioritárias da chamada geração Z. O mundo é muito mais transparente do que antes. Então, a possibilidade de que alguém que se sinta
coagido pelo Estado de entrar num grupo, mobilizar pessoas e gerar um movimento ativista contra, por exemplo, a Receita Federal, é muito grande. Então, nós temos os instrumentos também. As mídias sociais são um grande instrumento para a defesa. Isso em relação a marcas, vocês sabem disso. Quando uma marca comete algum deslize, meu Deus do céu, o efeito é devastador, né? Contra marcas, contra empresas, portanto, e também contra o Estado, se for o caso. Então, a possibilidade de mobilização e do exercício do chamado ativismo digital, ela é, de fato, incontestável. Boa noite, Kaique. Sou Luiz Salomão. Queria te perguntar uma coisa. Para nós, como você anteriormente tinha citado como massa de manobra, eu não discordo nem um pouco, mas o fato de informações poderem ser ocultadas ou recortadas para X vieses políticos ou empresariais, econômicos, tanto faz, implica uma série de não-liberdades, até onde os algoritmos são avanços sociais e até onde eles se tornam um retrocesso. Bom, como eu já falei para vocês, eu sou um entusiasta dessa savana algorítmica, né, dessas espécies que estão transitando entre nós, né. Eu acredito que, sim, alguns dos algoritmos foram escritos com certos vieses, mas a possibilidade de corrigi-los é real. O Compass, por exemplo, é um algoritmo que vem sendo muito usado nos Estados Unidos para que juízes calibrem a pena de criminosos reincidentes. O que foi descoberto? Que o Compass ele estava punindo réus negros numa proporção 45% a mais do que réus brancos. Por qual razão? Porque o algoritmo basicamente buscava no banco de dados o histórico da região onde o indivíduo vivia, família, amigos, vizinhança, criminalidade na região, enfim. Acabava recomendando para o juiz aumentar a pena do cidadão negro e ter uma pena menor para o cidadão branco. O que acontecia em vários casos? O negro, que teve a pena mais alta, ele saiu e não foi reincidente, o branco, que teve a pena mais curta, saiu e cometeu novos crimes. O que aconteceu na sequência? É claro, gente, o juiz não observava apenas o Compass, ele também ouvia testemunhas, lia os autos, avaliava as provas que a polícia entregava. Mas o Compass era mais um fator para calibrar a pena do réu. Foi necessário corrigir o algoritmo para que ele deixasse de apresentar essa falha e apontando também para o que as pessoas faziam depois que cumpriam a pena. Então, você calibra o algoritmo com mais dados, ele consegue corrigir, óbvio. Portanto, eu acho que os avanços institucionais, eles são seguramente inegáveis com o uso dos algoritmos. Eu vejo, novamente, mais benefícios do que riscos. Boa noite, meu nome é Sofia. Eu gostaria de saber como é que estão sendo, no momento, né, na prática, né, as buscas e informações na forma de áudios, vídeos e imagens, né? Você comentou aí de aplicativos que já estão fazendo a análise da expressão da pessoa para fazer análises, né? Mas o quanto isso está sendo buscado nas mídias sociais? Boa pergunta. O YouTube hoje é a rede social mais frequentada. Então, as buscas por imagens são muito mais frequentes do que por outros conteúdos. Inclusive, o brasileiro busca mais por imagens, por vídeos eróticos do que o Netflix. A audiência dos vídeos eróticos somadas no Brasil supera a audiência do Netflix. E há, sim, algoritmos capazes de ler, de transformar imagens em dados e de que a gente consiga interpretar esses dados depois.
Há uma empresa especializada em medir o PIB de países subdesenvolvidos, que têm menos instrumentos de medição de economia, porque uma coisa é você medir o PIB nos Estados Unidos, a outra coisa é você medir o PIB em Bangladesh. O que essa empresa faz? Ela recruta pessoas que fazem fotografias de filas em postos de combustível, de preços da dúzia de maçã. Enfim, as pessoas saem nas ruas apenas fazendo fotos de supermercado, feira livre, shopping, gente na rua, fila de ônibus. E eles criaram um algoritmo capaz de ler as imagens e aferir, olha, o quanto isso vai impactar no PIB. Então, eles têm uma previsão, um prognóstico do próximo PIB do país de acordo apenas com fotos. Né? Eles cruzam esses dados com imagens de satélites que fazem fotos do planeta permanentemente. O que essa empresa faz? Vamos olhar para as fotos à noite. Então, eles descobriram que, quando o PIB em alguma região cresce, automaticamente o número de acesso à luz elétrica também cresce. Portanto, o volume de luzes artificiais naquelas regiões são um indicador de crescimento da atividade econômica. Em Madagascar, por exemplo, teve uma vilinha onde foi descoberta uma jazida de bauxita. Era uma vila pobre, toda apagada à noite. De repente começam a surgir luzes. Daí os caras olham, opa, tem coisa aí. O que aconteceu? É um sinal de que a atividade econômica está se revigorando. Então, os algoritmos capazes de ler imagens, de ler áudios, transformar áudios em dados, são absolutamente eficazes e já existem. O Centro de Pesquisas de Dados do Mackenzie tem feito, aqui em São Paulo, tem feito avanços enormes nessa área, inclusive em português, porque em inglês isso já está dado. É completamente tranquilo você rastrear e transformar em dados os áudios compartilhados publicamente. Óbvio, não estou falando de áudios de WhatsApp. Né? Portanto, transformar imagens, fotos, vídeos, áudios em dados para interpretá-los é absolutamente possível e já vem sendo feito em inglês com total complexidade, independentemente do grau de dificuldade. Em inglês já está tudo rodando bonitinho. Em português, a gente tem feito avanços importantes. Kaique, infelizmente, a gente não tem mais tempo para as perguntas, mas eu vou repassar a palavra para você, caso queira fazer um encerramento. Bom, queria agradecer a todos vocês, foi ótimo o nosso papo. Acho que nós teremos grandes desafios nos próximos anos. Conviver com essa nova espécie será sempre desafiador, mas tendo a acreditar que nós teremos ganhos para os dois lados, ganhos para a espécie sapiens e ganhos para a espécie algorítmica também. Os algoritmos tenderão a ficar cada vez mais espertos, mais ágeis, mais rápidos, mais justos, e nós poderemos cada vez mais delegar tarefas repetitivas, tarefas que não nos dão tanto prazer para os algoritmos. É claro que o desafio que, por exemplo, o Harari nos apresenta, o que acontecerá com as massas, é um desafio importante. No entanto, é possível que a gente se prepare para esse novo momento, é possível que a gente insira cada vez mais pessoas nesse ecossistema algorítmico humano. Acredito firmemente que nós teremos um futuro ainda mais interessante, mais justo, mais bacana, mais bonito, com a convivência dessas duas espécies. Muito obrigado.